Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Esse é o nosso último programa desde o ano 2024 e, portanto, não trazemos outros primeiros socorros. É natural que nas épocas ali que não tem tchau festa, tchau euforia, não tem tchau comida, tchau bebida, alguns ou pequenos acidentes acontecer. E, portanto, é fundamental não saber o que não está a fazer nessas situações particulares. Para falar-nos sobre esse assunto, nós temos a enfermeira especialista em médico-cirúrgica, que é a enfermeira Joandra Rosabal, e, portanto, a pessoa mais indicada para falar-nos de primeiros socorros, não é, Joandra? Obrigada. Boa, já é de casa. Não é a primeira vez que vou estar ali no programa Manos. Portanto, para falar-nos mais uma vez de primeiros socorros, essa época ali é importante frisar novamente essa questão. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez, para estar cá convosco e partilhar um bocado destes tipos de situações que podem se apresentar e que podem fazer a diferença para salvar vidas. Sim, com certeza. Portanto, fazer a diferença. Não tem situações que infelizmente está acontecendo, como a Adam falou inicialmente, é comida tchau, é bebida tchau, é festa tchau, é excessos, vários excessos nessa altura do ano. Então, é importante identificar sinais, né, e saber como atuar nessa questão. Então, basicamente para hoje, não preparar a questão de engasgo, né, obstrução de via aérea e a questão de reanimação. No caso, infelizmente, se nunca conseguir reverter, né, qual é que é o próximo passo. E também outras coisinhas, né, não tem falar outras coisinhas ali, mas talvez não estou a começar para aquele inicial, né, que é a questão do engasgo. Que não estou a pensar que não é uma coisa assim tão frequente, mas se calhar é preciso não pensar sobre ele e a maneira que não te agir é importante. Sim, não. O engasgue, como é comumente falado, mas em termos técnicos se denomina a obstrução da via aérea por corpo estranho, que é quando algo que não é ar se encontra nas nossas vias aéreas e obstaculiza a passagem de ar até os nossos pulmões. Isto normalmente pode acontecer, ou mais comumente acontece durante as refeições, mas ele pode acontecer por outras situações, dependendo da pessoa e dependendo do contexto do que a pessoa estiver a fazer. Então, pode acontecer também, além de alimentos, líquidos ou sólidos, também pode ser por outros objetos que as pessoas introduzem na boca, ou também pode ser por vômito, regurgitação também de conteúdo gástrico, que acontece mais em pessoas idosas, em pessoas com problemas gástricos ou esofágicos, ou também em crianças muito pequenas, em latentes ou recém-nascidos, pode também acontecer este tipo de acidentes. Pronto, mas a forma de atuar em cada um deles tem alguma diferença, mas hoje particularmente não quis situações, não te falar de crianças maiores e de adulto, né? Porque nesse caso de festas que não te falar, Natal, fim de ano, quem que te vai comer, né? Mais esse tipo de alimentos maiores é essa faixa etária. Bebê não te pensar que ele está a nascer leitinho de mama, não é que não aconteça isso, né? Engasgar com o próprio leite acontece, mas nesse contexto de festa te interessa-nos falar das crianças maiores e de adultos. Portanto, nesses dois, as formas de resolver a situação é semelhante, certo? Em crianças maiores de 1 ano e adultos, a forma de atuar é igual. Só vamos actuar de forma diferente em crianças menores de 1 ano. Sendo que vamos abordar aqui, a partir de 1 ano de idade, é importante, em primeiro lugar, quando vamos atuar, o que vamos fazer? Então, isto é essencial para saber determinar cada situação, detectar cada situação que vamos fazer conforme essa situação. A primeira coisa que nós devemos saber é que quando a pessoa começa a tossir, é um dos primeiros sinais de que tem alguma coisa lá na via aérea a obstruir, aquilo que a pessoa chama de engasgue. A tosse e colocar a mão no pescoço como sinal internacional da obstrução da via aérea é o primeiro sinal, tá bem? Uma coisa importante de nós detectar é que a tosse é um mecanismo ou um reflexo que nos protege. Então, as pessoas, a tendência que existe é que quando começa a tossir, e como é lógico a pessoa fica agitada, desesperada ou ansiosa, a tendência que existe é logo ir e fazer alguma coisa. Sim. E lá é que
acontece o primeiro erro. O importante é deixar a pessoa tossir. Se a pessoa está a tossir e tosse forte, temos de deixar a pessoa tossir, porque é um mecanismo natural que ajuda a esse corpo estranho sair das nossas vias aéreas. Sim. Quando é que nós vamos atuar? Em que situações nós vamos atuar? É importante observar a pessoa, não só se a tosse é efetiva ou não, ou seja, está a resultar, a tosse é uma tosse forte e acontece, e se a pessoa consegue falar conosco ou não, mesmo com dificuldade, mas consegue nos dizer alguma coisa, e se está respirando e, sobretudo, a coloração da pele. Isto é importante. Se a pessoa, em algum momento determinado, não conseguir já, ouvimos que a tosse está apagada ou parou de tossir, já não consegue falar conosco e já a dificuldade para respirar aumentou e já ficou pálida, no pior dos casos, ficou com os lábios azulados, então aí é que já nós temos que começar a atuar, fazer alguma coisa. Então daí a importância da detecção do que nós chamamos sinais de obstrução ligeira e obstrução grave. No caso da obstrução ligeira, que a pessoa consegue tossir, é deixar a pessoa tossir, para o corpo estranho sair. A obstrução grave, que é a falta de respiração, não conseguir falar, não conseguir tossir, é aí que já nós vamos atuar para tentar retirar o objeto da via aérea. É que, na verdade, pessoas estão a fazer mil e uma coisa, mesmo nesta primeira fase, moda enfermeira, esta fala, põe uma altura, puxa por orelha, dá uma palmada. Então, é tudo errado até aí. É errado porque, no caso da fase inicial, quando a pessoa começa a tossir, não se recomenda realizar nada. Ou seja, a movimentação da pessoa no cenário, ou mesmo realizar as palmadas quando a pessoa está a tossir, o que pode gerar é deslocar ainda mais o objeto e obstaculizar este processo da tosse. Por isso que é importante deixar a pessoa sozinha e incitar para a pessoa tossir. Tosse, tosse, tosse. E repetir e deixar a pessoa que ela tossa com mais força para tentar o objeto e não fazer nada. Deixar lá que ela tossa. Quer dizer, te pareceu engraçado essa pergunta que me devem fazer a seguir, não é? Mas razões que te levam a nós muitas vezes ao engasgo. A noia na menina pequenina, pode ser com o próprio leite materno, no processo, né, de saber fazer aquela sucção, deglutição, poder ter essa dificuldade, mas não te falar de crianças maiores e de adulto. Frequentemente é o quê que te leva a essas situações? O que acontece mais comumente do engasgue durante as refeições é, em primeiro lugar, pedaços muito grandes de alimentos. Certo. Pedaços muito grandes ou colheradas, por assim dizer, muito grandes. Encher muito a boca de comida. Esse é o primeiro grande problema. E no caso do alimento já mais sólido, por exemplo, as carnes ou pedaços já mais grandes, também colocar pedaços muito grandes dentro da boca. Outro problema que acontece é que isto vai dificultar a mastigação. Então, é importante, além da quantidade de comida que colocamos dentro da boca, o processo de mastigação deve ser correto. Porque é isto também que pode levar a dificultar a deglutição, ou engolir o alimento e parte desse alimento passar para a via aérea ou mesmo ficar no esôfago, e como o nosso esôfago e a traqueia estão muito pertinhos, ao comprimir o esôfago, comprime a traqueia também e pode dar este tipo de episódios. Por isso que é importante colocar pedaços pequenos ou colheradas pequenas de comida, uma de cada vez, mastigar corretamente, mastigar devagarinho. Sim. E, por sobre todas as coisas, não falar por enquanto estamos a comer, porque nós temos um mecanismo natural. Na base da nossa língua nós temos estilo uma portinha, por assim dizer, que quando engolimos, ela fecha a nossa traqueia e evita que pedaços de comida passem para a nossa traqueia. O que acontece é que se temos alimento dentro da boca e falamos para o mecanismo de falar, então o ar tem que entrar e sair da nossa traqueia. E o que acontece é que para falarmos a glote tende a abrir. Ao termos alimento dentro da boca, então, e a glote, essa porta estar aberta da traqueia,
então esse alimento que se encontra na boca pode passar para a nossa traqueia e aumenta ainda mais o risco de este tipo de acidentes. Sim, sim. Não, é que parecer a pergunta te pareceu um bocadinho estranho, mas a verdade é que é isso. Não tem pessoas que querem saber comer, no sentido de comer muita quantidade e comer muito rápido. Tem essa também, pessoas que comer muito rápido, não tem que ter tempo, né? A refeição tem que ser feita com calma, para não evitar esse tipo de situações. Também pode acontecer que quando colocamos muita comida e a mastigação não é correta, podem passar também fragmentos, por exemplo, de espinha, de peixe, ossos. E isto também pode estar dentro das causas da obstrução da via aérea, certo. E incluso esses fragmentos ficarem, por assim dizer, retidos no esôfago ou nessa parte da laringe. E então aí já teria de levar outras estratégias para retirar esse fragmento de alimento. Aí teria de ir para um hospital mesmo. Exato, é essa questão. Nem todo engasgo, nem todas as situações que não estou não poder resolver. Quer dizer, essa primeira atuação em casa, se não é que é um objeto que está lá fincote, né, que está lá naquele local e que está difícil remoção ou que pode levar a uma situação pior, dar uma pancada, fazer uma lesão, nunca está mexer, né? Se o objeto for, a primeira coisa que nós temos que observar é a tosse deveria expulsar o objeto ou o que seja que lá estiver. Se isto não acontecer durante o processo da tosse, a saída do corpo estranho, então nós podemos identificar se conseguimos tirar ou não. A retirada do objeto é algo que realmente tem sido controversial. E a valorar, porque é importante em primeiro lugar, que o objeto esteja ao nosso alcance. Porque na tentativa, se não estiver ao nosso alcance, na tentativa de retirar, que é o que vai acontecer, que vamos retirar com a nossa mão, porque nós não temos recursos fora de um hospital para realizar a retirada correta, e uma das coisas que se recomenda é que para retirar um objeto da faringe ou da laringe, você necessita visualizar. Ou seja, a retirada às cegas não é recomendável, nunca, mesmo em contexto hospitalar. Em segundo lugar, ele tem que estar ao nosso alcance, nós garantir que conseguimos alcançar o objeto. Do contrário, se está muito afundado, então na tentativa de retirar, podemos afundar e empeorar este processo. Outra coisa que devemos observar é que o objeto não tenha pontas ou arestas, e que ele esteja mesmo incrustado ou entalado na nossa faringe ou laringe, porque ao tentar retirar podemos rasgar ou causar ferimentos, certo. E provocar uma hemorragia a esse nível e outras complicações posteriores que vão acontecer derivados deste ferimento. Então, por isso é que há que ter muito cuidado na hora de decidir sermos nós a retirar o objeto. É preferível buscar ajuda especializada neste caso. No caso, dirigir para um hospital, para uma urgência, seria mais porque indicado. Lá conseguiriam visualizar o objeto melhor e vão ter, além de visualizar de forma correta, ter o material correto para ser retirado o objeto em segurança. Bom, a parte demonstrativa, onde é que você também mostra-nos como resolver essa situação, não está para nós segunda parte, para não poder fazer uma demonstração mais ampla de tudo o que nós também falar ali hoje. Mas, basicamente, o socorro de uma pessoa com engasgo está a passar por o quê, enfermeira Joandra? Assim, basicamente, qual é que é o passo que nós temos que ter? Em primeiro lugar, se a obstrução é ligeira, é nós deixar a pessoa tossir. Sim. Se detectarmos que a pessoa parou de tossir, não consegue falar, aumentou a dificuldade para respirar e já ficou roxa, então nós devemos começar com palmadas entre as escápulas, interescapulares, e se as palmadas, a primeira tentativa de realizar as 5 palmadas interescapulares não for bem sucedida, então passamos para as manobras de Heimlich. As manobras de Heimlich não é mais que compressões no abdômen. Estas compressões no abdômen
vão aumentar a pressão intratorácica e vão a empurrar o objeto para o exterior. Se infelizmente estas manobras, e assim a partir de aí então vamos a intercalar as compressões, as palmadas interescapulares, 5 palmadas interescapulares com 5 compressões no abdômen, ou 5 manobras de Heimlich, até o objeto sair. Se o objeto não sai, o mais provável é que essa falta de entrada e saída de ar, essa falta de oxigênio, provoque a pessoa perder a consciência, ficar desacordada. Quando isto já acontece, então devemos iniciar o RCP, ou manobras de reanimação, ou suporte básico de vida. Sim, que é outra questão também que não me estou a falar e não me estou a demonstrar também, porque tinha gente a pensar que ele sabe socorrer, fazer uma reanimação, e não é bem assim. Ele tem também esses pormenores que é preciso estar ciente, né? Mas lá está, se nunca conseguir desobstruir, se aquele objeto que saia ou aquele comida ou o que for, não tem que passar por reanimação. Então já não estou num caso bem mais complicado para aquela pessoa, certo? Aquela primeira ação acho que tem que ser rápido. Não? Bem visualizado, bem percebido e atuado o mais rápido possível. Porque certo? No estádio inicial o objeto já está mais superior e facilita a retirada. No entanto, já está demonstrado que, por exemplo, se a pessoa ficar desacordada, desmaiar, está a fazer palmadas interescapulares com as compressões torácicas, a pessoa desmaia, cai no chão, então você inicia as compressões torácicas. O que acontece com as compressões torácicas é que, como a pessoa está desacordada, o corpo fica relaxado, entre elas as paredes do esôfago, da traqueia, conforme o local onde estiver o objeto. Então, com as nossas compressões, vai subir também, vai exercer aquela pressão no tórax e o objeto vai ter tendência a sair. Importante durante a reanimação num engasgue é que vai existir tendência ao objeto exteriorizar-se, e então aí já nós vamos estar cientes disto, vamos estar a abrir a boca constantemente, e se o objeto aparecer e conseguirmos tirar, então retirar o objeto. E isto vai facilitar aqui também as manobras de reanimação e a recuperação da pessoa, se não esteve muito tempo em paragem. Exatamente. Quer dizer, é tudo manobras que não tem que exercer alguma força. Logo, é manobras que, após ser feito, não tem que ter um cuidado adicional, certo? Sim, as manobras de Heimlich, por ser compressões no abdômen, já tínhamos falado de que se fazemos de forma diferente nos menores de 1 ano, pelas características anatômicas do corpo deles, é por isso que elas estão contraindicadas. As compressões abdominais vão estar, ou manobras de Heimlich, vão estar contraindicadas em menores de 1 ano, em pessoas obesas e em mulheres grávidas. No caso das pessoas obesas, é por causa da massa corporal, a massa de gordura que se encontra no abdômen, que fazem esta manobra inefetiva. Não? Sim. E no caso da grávida, é por causa do bebê. Exato. Então, neste tipo de situações, temos que fazer compressões no tórax. E estas compressões no tórax, ou seja, vamos a posicionar aqui em cima no tórax e vamos a realizar as compressões lá. Em caso de pessoas já que não sejam menores de 1 ano, obesos ou grávidas, então já vamos fazer as compressões abdominais. Por ser compressões no abdômen, onde temos vários órgãos lá internos, e temos que fazer com força, podemos causar algumas lesões internas. Então é importante que, se chegamos à altura de ter de fazer as manobras de Heimlich, a pessoa, e pronto, felizmente saímos do problema, a pessoa tem de ser levada para um hospital e ela tem de ser avaliada por um profissional de saúde para garantirmos... Mesmo que recupere. É importante ter isso em mente. Temos que levar, garantir que a pessoa seja avaliada completamente. A obstrução, o estado da faringe, da laringe, tudo que seja avaliado, e mesmo na parte abdominal também, que a pessoa seja avaliada por um profissional de saúde. Com certeza. Bom, não estou a passar já daqui a pouquinho para a demonstração, agora não estou fazendo uma pausa, também enfermeira, não estou a voltar já nessa conversa. Não estou a fazer uma breve pausa e até já. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Saúde.
Esse programa não dedica a falar sobre primeiros socorros, não está numa altura de festividade, onde não tem vários excessos de comida, bebida, etc., entre outras coisas, não saber, que é provável de acontecer pequenos acidentes por esta altura do ano, então não é conveniente trazer esse tema de primeiros socorros. Muito focado na questão do engasgo, muito focado na questão da reanimação, mas obviamente não estou a trazer ali outros itens também importantes de saber para essa altura do ano. Para falar hoje ainda sobre esse assunto, nós tem a enfermeira Joandra Rosabal, que é enfermeira especialista em médico-cirúrgica e, portanto, nós estamos a falar na questão do engasgo. Você falar-nos daquela manobra, que é uma manobra pode ser um bocadinho duro, vamos dizer assim, e que pode causar lesões também, e é sempre bom a pessoa vá para um hospital, para um profissional de saúde, para ser avaliado, ainda que ele recuperar, certo? Foi lá que não para. Sim. Portanto, agora era importante não olhar essa tal manobra, né? Mas é que não está fazer essa manobra da Emily, mais uma vez, não tive de falar ali de crianças grandes e adultos, que é lá que tem sido nosso público de hoje, porque a moda você dizer aí bem na primeira parte, se for um bebê ou uma criança inferior de 1 ano, já se a questão anatómica é diferente, né? Tem alguma especificidade a fazer com que a manobra que não seja feita ou que tenha alguma manobra diferente, né, a ser feita. Então, no caso concreto, olhei-me a me engasgar, você dizer para me tosser, né? O que é que me poder fazer ou alguém poder fazer para ajudar-me a desengasgar? A primeira coisa é que se está na fase inicial e a pessoa consegue tossir e tossir com força e deixar a pessoa tossir. No caso, então... incitar a pessoa a tossir. Tosse, okay. tosse, tosse. Okay. Se em um momento determinado a pessoa parar de tossir, não conseguir falar e aumentar a dificuldade respiratória e ficar com a coloração azulada, então aí é que já nós vamos atuar e iniciar as manobras de desobstrução da via aérea por corpo estranho. Uhum. E qual seria manobras, enfermeira? Se calhar não está a demonstrar, você está a demonstrar na minha. Sim, a tendência que existe é que quando a pessoa está engasgada, tem a tendência de ficar de pé, mas nós podemos fazer a manobra de diferentes formas, né? Se a pessoa está de pé, então levantar. A pessoa começa a tossir, começa a tosse, para de tossir, já não consegue tossir, ficou ainda mais angustiada, então nós vamos a nos posicionar na parte posterior. Melhor não pôr assim, enfermeira, que é para depois poder olhar? Na parte posterior vamos colocar uma perna para frente e outra para trás, vamos a posicionar a pessoa um bocadinho mais para frente e vamos a realizar 5 palmadas e entre as escápulas, aqui na parte superior da costa, e vamos a iniciar 1, 2, 3, 4 e 5. Verificamos, se o objeto não saiu, então vamos fazer as manobras de Emily. Para isto vamos a colocar a mão em forma de punho, por cima do umbigo, entre o umbigo e o externo, a mão fechada, vamos a colocar a outra mão e vamos a realizar este movimento como se fosse uma jota. E então, comprimindo sempre para dentro e para cima. E então, 1, 2, 3, 4, 5. E vamos a intercalar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. E vamos a continuar. Paramos quando o objeto sair. Exato. Se o objeto não sai, o mais provável é que a pessoa desmaie pela falta de oxigênio. Se a pessoa desmaiar, então temos de iniciar a reanimação. Ok, mas antes de passar para lá, você dizia-me que tinha 3 formas de fazer. Um era de pé, né? Exato. Depois não poder fazer sentado também, certo? Sim, a pessoa, no caso, por exemplo, eu que sou pequenininha, se a pessoa se for mais grande, mais alta, ou estiver sentada, pode fazer então com a pessoa sentada. Então a pessoa parou de tossir e então nós colocamos o corpo para frente. 1, 2, 3, 4, 5 e a seguir 1, 2, 3, 4, 5. Também pode fazer com a pessoa deitada. Também pode acontecer em algumas pessoas que não conseguem estar pessoas acamadas. Também você pode se posicionar e realizar as compressões
para cima, em esta parte, em esta posição do tórax, tá bem? Ok. No caso, então, de pessoas sozinhas, que estão sozinhas, exatamente, que pode acontecer, a pessoa ficar sozinha em casa, também existem as manobras de autodesobstrução da via aérea. Se calhar você te mostrar lá assim, isto pode se realizar com esta parte da cadeira, tá bem? A pessoa está sozinha, não consegue pedir socorro, ficou engasgada e então ela realiza a autodesobstrução com esta parte e realiza a compressão com esta parte. Se uma parte é dura, pode almofadar rapidamente e realizar a autodesobstrução. Também tem salvado muitas vidas. Sim, porque eu me perguntar a você isso precisamente porque me estou a lembrar de ter olhado na televisão uma altura um atleta até conhecida tinha falecido em casa porque ele engasgar e ele que conseguia, ele que tinha ninguém para ajudar e ele que sabia que ele podia fazer ela própria para salvar. Então, tem havido muitas situações também de pessoas que têm estado sozinhas e esta manobra tem-lhe salvado a vida também, a autodesobstrução. Pronto, então, no caso de isto, nada deu certo, aquele alimento ou o que for que vem para a boca, que sei, pessoa que consegui desengasgar, ele vai perder consciência, certo? A dado ponto, é o que vai acontecer por falta de oxigênio. Exato. Aí não está a passar para aquele parte. Se a pessoa desmaia, cai no chão, então imediatamente vamos a iniciar manobras de reanimação. Certo. Aí já vamos a pedir o socorro, verdade? Vamos a chamar a emergências e uma vez a pessoa no chão, vamos a reconhecer se responde ou não. Sim. Senhor, vamos abrir a roupa, vamos a verificar se respira ou não respira, mas antes vamos a colocar a mão na testa, 2 dedos no mento, abrimos a boca, verificamos se o objeto está ou não está, provavelmente está mais fundo, não conseguimos retirar, vamos a verificar se respira ou não respira durante 5 segundos, olhando para aqui se expande o tórax. Se não respira, vamos a iniciar rapidamente, localizar a ponta do externo, colocamos as mãos acima do externo, 2 dedos, e iniciamos as manobras de reanimação. Vamos a fazer compressões ininterruptas, sem parar. Neste caso, as compressões vão a permitir que o objeto que se encontra nesta parte de aqui, então vaya subindo. E então, por isso que é importante durante este processo ir verificando se o objeto está ao nosso alcance e conseguimos retirar. Certo. Se conseguimos retirar o objeto, as manobras de compressão vão ajudar a esse objeto sair. Então, é importante as pessoas não ficarem desesperadas, porque quando a pessoa perde o estado de consciência, as pessoas se desesperam. Sim. Então, é importante você continue com a sua manobra, realize as compressões ininterruptas, enquanto o objeto esteja visível, realizamos a retirada do objeto. Nesse caso, que tem aquela história de fazer compressão e fazer insuflação, ou seja, o tal boca a boca, é só compressões, maneira que não está a fazer Sim, isto? o que pode acontecer durante a obstrução da via aérea por corpo estranho é que, aunque demos as insuflações, 2 coisas. A primeira é que, aunque dê a insuflação, o objeto lá está e não vai deixar o ar entrar nem sair do tórax. Ou seja, que é eficaz? Não é muito eficaz, mesmo em contexto hospitalar. Nós necessitamos retirar esse objeto para nos garantir que o ar que você vai insuflar, ele entra, tá bem? Para os pulmões. Certo. Porque precisamente a pessoa parou de respirar porque é o objeto que não deixa o ar entrar e sair. Então, por isso que neste tipo de situações é mais recomendado as compressões. Outra coisa é a nossa segurança. E é importantíssimo. A primeira coisa que nós temos que garantir é a nossa segurança. É o fato de para colocar a nossa boca e realizar o boca a boca, nós necessitamos nos proteger, tá bem? Mas, por sobre todas as coisas, garantir a retirada do objeto da via aérea, tá bem? Então, realizamos compressões. Se conseguimos realizar as insuflações, 30 compressões, 2 insuflações, e enquanto o objeto estiver ao nosso alcance, retirar o objeto. Se notamos que a pessoa se mexe, se movimenta, provavelmente com as compressões
Porque, como tinha dito anteriormente, o objeto pode estar na traqueia e sair, ou pode estar no esôfago e continuar a descer. Al descomprimir, o ar começa a passar e nós podemos fazer aí compressão e insuflação. Certo. E o mais provável é que a pessoa possa se recuperar e voltar a respirar. Aí já vamos a notar logo que muda a coloração da pele e a pessoa poderá eventualmente reagir. A reação dependerá de quanto tempo a pessoa esteve sem oxigênio e quanto isto afetou o cérebro. Ou seja, no também, no caso, se for que as 32, né? 32, 32, 32, até não há alguma melhora da condição geral daquele utente. Se ele melhorar, qual é o passo seguinte? O que é que nós Se ele sair da paragem, começar a respirar novamente, que vamos saber porque se vai expandir o tórax, a pessoa poderá recuperar a consciência e vai ficar rosadinha, ou seja, já não vai estar roxa, vai estar toda rosadinha. Então, o que vamos a realizar é colateralizar a pessoa, colocar em posição lateral de segurança. Mas para isto temos de verificar primeiro resposta e respiração. Só depois de garantir que respira e respira bem, então colocamos em posição lateral de segurança. Ainda há possibilidade de pessoa tornar a fazer paragem? Após? Pode voltar a fazer paragem por causa do tempo que esteve sem oxigênio. Então, por isso que é importante que uma vez lateralizar, verifiquemos constantemente se respira ou não e se respira, como é que essa respiração está. Se para de respirar ou começa a respirar com dificuldade, temos de reposicionar. Parou de respirar, iniciamos suporte básico de vida. Novamente, exatamente. Até ajuda a chegar. Exato. Essa é outra questão também que eu queria fazer. Portanto, isso de pegar a pessoa inconsciente, meter na correceita, correr... Não. Não. A transporte da pessoa tem que ser com a pessoa, segurança em primeiro lugar. Então, a segurança se garante com a pessoa ainda viva. Tá bem? Então, é importante realizar a reanimação, a estabilização e garantir que a pessoa já saiu da paragem antes de realizar o transporte. Porque senão não pode estar a complicar, né? O tempo, porque na corca dá para uma pessoa bata fazer as manobras em condições. Não. Na ambulância até que poderia. Sim. Mas num carro normal, que não se recomenda o transporte num carro normal, ou seja, é importante esperar o serviço médico de emergência e a ambulância chegar, porque a ambulância que tem todas as condições para, se este episódio se repetir, então conseguir dar resposta como deve ser e garantir a vida da pessoa. Exatamente. Exatamente. Ok, enfermeira Joana, portanto, então em termos de reanimação é isto, né? 32, 32, 32, até a pessoa recuperando, pôr na posição lateral de segurança, até ajuda a desgar e bata a observar, né? Também tem outra questão, que a posição lateral de segurança, para além de bata ajudar, né? A pessoa bata conseguir observar o estado do utente, tem que evitar também ele aspirar aquele vômito, né? Caso ele vomitar, porque é causa de que as compressões também podem levar a isso, certo? Sim, a posição lateral de segurança é uma posição que pode ser realizada em diferentes situações. Ela é indicada em pessoas inconscientes, sem resposta e que respirem corretamente, que a respiração seja normal. A posição lateral de segurança garante a lateralização da língua, que é o que pode acontecer, por exemplo, quando a pessoa está nesta posição, o que acontece? Está inconsciente, acontece o que nós chamamos de obstrução da via aérea por queda da língua. A língua é o músculo, está relaxada e cai para trás e tapa. Exatamente, ao estar nessa posição por gravidade, desce, a língua cai e obstrui a passagem de ar, não deixa o ar passar. Quando nós lateralizamos a pessoa, então a língua se lateraliza também, aí vamos também a hiperextender o pescoço e vai facilitar a respiração da pessoa. Outra coisa que previne a posição lateral de segurança é a broncoaspiração, ou seja, durante a pessoa desmaiada relaxa, também relaxa aí o músculo que se encontra, o esfíncter do estômago, e o conteúdo que está no estômago pode sair. Tá bem? Pode haver uma regurgitação de conteúdo gástrico ou saída de conteúdo gástrico, neste caso o vômito, e parte desse vômito pode ser aspirado para os pulmões. Então, a posição lateral garante que, ou evita que esse aspire parte desse vômito para os pulmões, protegendo a nossa via aérea. Exatamente.
Portanto, que as situações que é preciso não perceber bem como fazer, que é aquela manobra de Heimlich e esta reanimação. Mas é que só engasgo e, por fim, reanimação que está acontecendo nesta época do ano. Infelizmente, não tem, modo dizer inicialmente, não tem vários excessos, né? Excessos alimentares, não tem excesso álcool. Álcool é uma coisa que está bastante presente também nesta altura do ano. Pessoas devem estar chateadas a dizer assim, não, mas nem nessa época nunca poder beber. Ok, tudo bem, mas é tudo feito com moderação, certo? Então, há situações que nosso corpo pode ter estado intoxicado, né, por álcool, que é importante não falar nele, né? Mesmo em termos preventivos. Sim, a intoxicação por álcool acontece quando há excesso de consumo de álcool. Então, é importante ressaltar, em primeiro lugar, o tipo de bebida que se bebe e o teor de álcool que essa bebida tem, as quantidades que nós ingerimos e a frequência com que é ingerida. Então, são três coisas que realmente definem. Outra coisa que também pode definir uma intoxicação por álcool é o tipo de pessoa e a tolerância que essa pessoa tem ao álcool. Exatamente. E como é que o álcool, por assim dizer, metaboliza ou trabalha esse... Como o organismo trabalha esse álcool. Então, são algumas coisas determinantes lá. Por isso que, de uma forma geral, para evitar a intoxicação por álcool, e que pode ser potencialmente fatal, é importante a redução, ou seja, evitar beber bebidas alcoólicas com um alto teor de álcool, o vodka, o tequila, o whisky, que têm un teor de álcool por encima del 40%, e espaçar a frequência, ou seja, consumiu e até beber o outro gole, então espaçar esse tempo. E entre esse tempo é recomendado beber abundantes líquidos, água de preferência, e também pode fazer algumas refeições que vão a diminuir aí a absorção, enlentecer, por assim dizer, não é que diminuem, eles vão enlentecer aí a absorção de álcool e ele vai ser excretado e tolerado mais facilmente. Exatamente. É modo a gente grande a dizer, quando a gente está a beber, a gente deve comer alguma coisa, não beber de estômago vazio, porque o efeito é mais rápido. Com o estômago vazio se absorve mais rapidamente o álcool. Exatamente. E então ele já entra no nosso sangue mais rapidamente e a intoxicação por álcool acontece mais rápido. Exatamente. Portanto, para além da intoxicação, também não tem outra questão que não pode falar, que é a questão da coma alcoólico. Também é outra situação que pode acontecer. O coma alcoólico já é uma situação mais agravada da intoxicação por álcool, ou seja, a intoxicação do álcool acontece quando já excedimos os limites de tolerância do nosso corpo a essa quantidade de álcool e começam a aparecer os primeiros sintomas, que é a perda do equilíbrio, falta de memória. É embriaguez, né? De uma forma geral. As pessoas podem vomitar, ter náuseas, vômitos e estes são os primeiros sinais. Já o coma alcoólico seria mesmo a perda da consciência, porque o álcool ele entra como um depressor, ele deprime o nosso sistema nervoso central, o nosso cérebro. Tá bem? E ao deprimir o nosso cérebro, então nós podemos entrar em sonolência e, em casos já mais graves, perder a consciência. Perder a consciência... Isso é tão mau nessa altura de festas, porque a pessoa está a beber e está a conduzir. E perda de consciência te leva a acidentes. A perda de consciência, podem haver convulsões e entrar em estado de coma. O estado de coma é que não reage a nenhum estímulo. Certo. Esta depressão do sistema nervoso central também pode levar à depressão do centro respiratório e a pessoa parar eventualmente de respirar. É os grandes riscos do coma alcoólico. A pessoa parar de respirar por depressão do sistema nervoso central. Em casos já mais graves e de pessoas que realizam o consumo de álcool mais seguido, podem haver também já outras implicações a nível neurológico, a nível do cérebro. Por isso é que é importante, se isto acontece e você repara que a pessoa entrou em coma alcoólico, ou seja, não responde a nenhum estímulo, então você rapidamente verifica se respira ou não respira, porque pode parar de respirar. Se respira normalmente, coloca em posição lateral de segurança e esta pessoa tem que ser tratada numa instituição hospitalar. Tá bem? Importante, pode parar de respirar, pode ter um episódio de vômito e broncoaspirar o vômito, é outro grande risco. Outro grande risco da intoxicação por álcool e do coma alcoólico é a hipoglicemia,
porque se a pessoa, durante o consumo de álcool, comeu pouco, outro episódio que pode passar é baixar o açúcar em sangue. Certo. E a pessoa fazer uma hipoglicemia grave. Então, o estado de coma, parar de respirar, a hipoglicemia, baixas de açúcar e a desidratação são os principais problemas que podem levar à morte de uma pessoa por um coma alcoólico e que nós temos que estar cientes disto. Com certeza. Joandra, a conversa está boa, mas infelizmente nosso programa, esse último do ano, está a ficar ali, né? Não está a acabar por falar desse álcool, que é uma questão também que nós sabemos que é extremamente importante e não queria trazer ali porque nós sabemos que nessa altura é uma das coisas que nós está a consumir, ou a maioria das pessoas está a consumir a grande quantidade. Obrigada por ter aceito o convite, como sempre, e ter estado ali, mas para falar-nos deste passos tão importantes no que se trata de salvar a vida de uma pessoa, não é? Então espero contar que vou para mais e mais programas, sempre. Obrigada eu. Obrigada eu. Esse foi o nosso último programa de 2024, nós falar de primeiros socorros, nós trazer ali várias questões, nomeadamente manobra de Heimlich, na questão de desengasgar a pessoa que está aflita, que está engasgada por um pedaço de comida ou outro objeto. No caso também, em situações de não conseguir recuperar a pessoa, não falamos ali também de reanimação, reanimação que é um passo importante e que todo nós, cidadão, devia saber, independentemente se é profissional de saúde ou não devia saber fazer isso, porque não quer saber quando é que é necessário salvar uma vida e em que momento, em que contexto isso pode acontecer. E não acabar por falar de álcool. Não saber que essa época do ano é época de excessos, é alimentação, é bebida, é velocidade, é tudo em excesso. Então, há que viver um bocadinho em moderação, porque não queremos chegar em 2025 saudáveis, espero. Então, essa é a questão que nós trazemos ali para o programa de hoje. Que não esquecer também que nesta altura de fim de ano e Natal, muitas vezes não tem encomenda a comidas fora, comidas confeccionadas por outras pessoas, em outras cozinhas, com outros cuidados de higiene, que muitas vezes está a levar a intoxicações alimentares, que ela também é uma questão importante, não saber direito a origem de comidas que não te consumir e maneira que não te conservas. Não adianta comer uma comida de Natal tem fim de ano, esquece. Aquele tempo que está levado de um ponto a outro, ele está a acumular bactéria e então não te acabar por intoxicar nosso organismo sem querer. Até o próximo programa e tenha mais saúde.